Olá, a situação dos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19 está preocupando muita gente. Afinal de contas, os povos indígenas não têm tido a mesma oportunidade de assistência médica que quem vive nas cidades. A tentativa do Congresso de melhorar essa situação esbarrou em vários vetos do presidente Jair Bolsonaro. E é sobre essa situação cada vez mais grave que a gente conversa agora com a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, que é também a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Deputada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. Sempre é muito importante toda oportunidade de falar sobre os direitos indígenas. Deputada, a gente está vendo que a situação é muito complicada, especialmente para algumas terras indígenas. Eu cito os Chavantes, não muito longe aqui de Brasília, próximos a Barra do Garças, na divisa do Mato Grosso com Goiás. A situação dos Yanomami também é preocupante. A gente está chegando ao momento em que os próprios índios estão buscando se organizar para a construção de hospitais de campanha diante do veto do presidente, que não concordou com a obrigação de fornecimento de água potável, de material de higiene, limpeza e desinfecção, com a oferta de leitos de UTI, com a compra de ventiladores e máquinas de oxigênio, vetos esses que a senhora já disse que devem ser derrubados, mas enquanto isso os índios precisam fazer algo, que estão trabalhando até para criar eles próprios um hospital de campanha com base em doações, não é? Isso, infelizmente, né? Só hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, tive a informação que foram a óbito 6 indígenas em menos de 24 horas, assim. Então, é bastante grave, cada vez mais está se alastrando a contaminação. Em alguns, enquanto as capitais estão, digamos assim, diminuindo o número, mas para o interior, para os centros mais longe, digamos assim, como as comunidades indígenas, ainda está crescendo esse número. Para te ter uma ideia, o panorama geral da PIB já apresenta... A PIB, ela criou um comitê nacional em memória de vida indígena, justamente porque ela fala que há uma subnotificação bastante grande em relação aos dados que o governo, através da CESAI, apresenta. A PIB, ela coloca em seu site que são mais de 17.415 infectados, mais de 547 mortos, entre 145 diferentes povos. Então, por aí você já nota uma diferença nos dados. A subnotificação tem sido um problema em todo o país e certamente esse problema se agrava diante da dificuldade, né, de se monitorar adequadamente as terras indígenas e diante dessa negligência que parece evidente. Agora, estava mencionando aqui a própria CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pediu a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei 1142, que buscava, né, dar esse socorro mais focado, mais especializado. Mas eu quero perguntar para a senhora agora sobre toda a polêmica que está envolvendo a palavra genocídio, porque não mais de uma autoridade acusou o presidente e o governo de estar, em boa medida, promovendo um genocídio e, além da população negra, que tem uma letalidade mais alta, a população indígena, diante dessa negligência, pode chegar ao ponto de ser considerada objeto de um genocídio. Sim, essa não é a primeira vez que o Estado brasileiro é denunciado pela questão do genocídio. Já tivemos isso, inclusive, dentro do próprio povo Yanomami, um caso que foi levado ao Supremo, nas cortes internacionais, que se chama o caso Hashimu, onde, pela omissão, digamos assim, de proteger as terras indígenas de invasões, como está acontecendo hoje, né? Houve um ataque e vários, inclusive uma comunidade quase toda, Yanomami, foi assassinada. Mas isso é só um exemplo que eu trago da falta de uma política de fiscalização permanente, da questão de cumprir com as obrigações constitucionais. A questão do Covid-19 é uma outra. A questão da palavra homicídio
não significa apenas o extermínio de um grupo todo, mas também é o grupo que está ali colocando em vulnerabilidade, se colocando em vulnerabilidade pela falta de uma ação efetiva por parte de quem tem o dever de proteger a vida, proteger e levar a saúde aos que estão mais vulneráveis nessa situação de pandemia. A gente já vem alertando que a taxa de letalidade entre os povos indígenas é bem maior do que nos núcleos urbanos, isso devido a fatores tanto da vulnerabilidade, a própria histórica do processo de colonização, como a questão da vulnerabilidade epidemiológica que os povos indígenas têm enfrentado durante esses anos todos, seja ele no recente contato com os não índios, como que trouxeram doenças no passado, como sarampo, malária, a própria gripe, né, que tem sido devastadora em relação aos povos indígenas. E aí um vírus que ninguém se conhece, não se tem um remédio ainda, era previsível, digamos assim, se chegasse nas comunidades indígenas, estaria com impacto muito maior, por várias razões, né? A questão da falta de uma estrutura bem maior. Hoje nós sabemos que a saúde indígena que é realizada dentro das comunidades é feita de uma forma primária, é uma saúde básica, que a gente chama atendimento básico, a saúde indígena é feita através da CESAI, e se não tem nenhum plano de contingência, um plano emergencial que considere esse atendimento mais de médio e de alta complexidade, como o Covid-19 requer, porque uma vez a pessoa contaminada, é necessário medidas para remoção, para acessar leitos, UTI, e é nessa questão, mais que a gente vê que os centros urbanos estão mais preparados do que os interiores, digamos assim, que a gente vê que existe uma lacuna, uma falta de uma ação mais específica em relação aos povos indígenas. E aí a gente vê o número cada vez aumentando mais por conta dessa ausência, que poderia ser uma resposta do PL 1142, inclusive questões básicas que foram vetadas. E para a gente concluir, deputada Joanel Pichana, no meio de todo esse caos, a gente observou ainda aquele caso das mulheres de militares lá na terra Yanomami, gerando aglomeração, fazendo uma ação de desrespeito à cultura dos povos indígenas, que repercutiu muito mal, mas parece demonstrar assim, um pouco de despreocupação dos militares e de parte da sociedade com a cultura indígena e com essa situação de saúde dos Yanomami. Infelizmente, as pessoas não conhecem a questão cultural e tampouco a realidade dos povos indígenas. E isso eu te falo porque muitos argumentos que eu ouvi, até mesmo pelo próprio presidente e vice-presidente relacionado aos vetos, se dizia totalmente diferente de achar que está tudo sob controle, que não está sob controle, né? Uma forma que a gente vê que muitos ainda não conhecem a realidade dos povos indígenas em diferentes situações, né? Tem diferente cultura, são mais de 305. A questão do acesso à água, eu te dou um exemplo, porque eu ouvi alguma entrevista que o governo dizia para que levar água se os povos indígenas, se os indígenas já tomam água dos rios que tem dentro de suas terras, mas não sabe que essa água dos rios estão hoje de uma forma não potável, digamos assim, porque estão contaminadas, tanto relacionada à questão de metais pesados, como o mercúrio, por conta de invasões de garimpeiros, tanto como de jetos, digamos assim, dessas barragens que existem, que pode até ser no limite das terras indígenas, fora, mas que as águas contaminam as principais águas que abastecem as comunidades indígenas. Por outro lado, a gente vê que a emergência é justamente também trabalhar nesse plano emergencial que tem que ser construído com os povos indígenas. Eu vejo os Yanomamis, o primeiro jovem, digamos assim, que foi vítima do Covid-19, tinha apenas 15 anos. Era jovem e não era um ancião. Mas para tiver a vulnerabilidade tão alta, né, que a comunidade não entendeu, muitas comunidades não entendem esse protocolo que é seguido, as comunidades não entendem porque não tem informação. Então, assim, era preciso informar, ter um protocolo adequado, não um protocolo feito sozinho pela CESAI, mas com as organizações indígenas, hoje que já tem
até mesmo advogados indígenas, tem vários profissionais indígenas que entendem melhor português, tiveram oportunidade de estudar, então é preciso inserir ele nesses debates por conta do direito à informação que se tem. Eu tenho um exemplo lá em Roraima, no meu estado, né, de mulheres Yanomamis, né, que levaram os seus bebês por conta da suspeita, acabaram que os bebês morreram. E esses bebês foram enterrados sem ao menos informar as mães Yanomami onde foram enterrados. A cultura é muito forte em relação a um protocolo fúnebre, aos rituais, né, que são feitos quando um membro de uma comunidade indígena morre. A cultura é forte no sentido de não entender que o Covid tem essas questões de contágios, né? E por ser uma doença que pode contaminar, ele precisa de certos cuidados. Mas isso não foi repassado para as comunidades indígenas que precisam dar devidas informações. Então, isso é só um exemplo de quanto ainda é desconhecido a cultura indígena, as diferentes culturas, tanto da Amazônia como no Nordeste, né? Você vê que o nosso Brasil é bastante rico, mas, infelizmente, esse desconhecimento e desrespeito, como você mesmo falou no exemplo das questões das mulheres, maquiando as mulheres, né? Isso trata de um desrespeito totalmente, né? Lógico, isso não significa que a gente não vai deixar de usar as tecnologias, as questões dos não índios, mas isso de acordo com os seus consentimentos que está havendo. O importante é lembrar que no momento a prioridade nossa é salvar vidas. E essas vidas importam. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a deputada Jane Wapichana, da Rede de Roraima, conversando conosco sobre a situação dos povos indígenas diante da pandemia de Covid-19 e a possibilidade de derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que buscava dar um melhor atendimento a esses povos indígenas. Até uma próxima, deputada. Obrigada aí. Mas agradeço a você também que nos acompanhou pela TV Câmara, Rádio Câmara e redes sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima edição do Palavra Aberta.